Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vou passar agora para você a aula de revisão sobre ciências da natureza. O assunto vai ser ciclos biogeoquímicos. Primeiro, vamos começar aí pelo ciclo da água. A gente sabe que no nosso dia a dia a água ela está constantemente se reciclando, se renovando, tá certo? Essa água que vai para a atmosfera, para a formação das nuvens, ela vem dos oceanos, lagos e rios, vem também da transpiração das plantas, de nós, seres humanos, dos animais. E para que ocorra esse ciclo da água, é essencial que haja aí a luz do sol. Então, o sol ele é essencial para que aconteça aí o processo do ciclo da água, né, através aí da evaporação. Essa água que foi evaporada, ela vai ser condensada aí nas nuvens. Posteriormente, né, quando tiver bons tempos, ventos, algo do tipo, acontece a precipitação, que é a chuva. Então, como é um ciclo, essa água que houve aí a precipitação, seja pela chuva, né, que é de forma líquida, neve ou então gelo. Então, essa água ela vai voltar de novo para o subsolo através da infiltração. Ela vai para os lençóis freáticos e posteriormente vai retornar para os oceanos, lagos e rios, tá certo? Então, é esse processo aí, o ciclo da água, tá certo? Que é essencial o sol para que ela aconteça. Vamos ao ciclo do oxigênio. Para que aconteça o ciclo do oxigênio, ele acontece, a produção dele, principalmente pelas plantas e pelas algas, tá certo? E pelas microalgas, que vai fazer esse processo de produção do oxigênio. Para que ocorra o processo de oxigênio, né, da fabricação do oxigênio, no caso aí é a fotossíntese. Para que a fotossíntese ocorra, é essencial que tenha luz solar, dióxido de carbono e água, para que as plantas façam o processo de fotossíntese. Esse processo de fotossíntese vai utilizar aí a água, o gás carbônico, que vai produzir glicose e o oxigênio, que esse oxigênio vai ser devolvido aí para a atmosfera. Quem geralmente realiza fotossíntese são as algas, presentes nos rios, mares, as microalgas, presentes nos rios, lagos, tá certo? Que no caso é o fitoplâncton, e as plantas. Só que tem uma diferença, as plantas, elas, durante a noite, elas absorvem oxigênio durante o processo de respiração, que é nesse processo de respiração que vai acontecer aí a quebra da glicose. Então, digamos que o fitoplâncton, né, são os pulmões do mundo e não as plantas. O processo, né, o oxigênio, ele é essencial para a manutenção da vida na Terra, seja para nós, para a nossa sobrevivência, para a manutenção das nossas células, seja para nos proteger dos raios solares, pois é através aí do oxigênio que forma a molécula de ozônio, que essa molécula de ozônio ela fica na atmosfera nos protegendo dos raios ultravioleta, tá certo? Então, de certa forma, o ozônio, que é formado por 3 moléculas de oxigênio, ela é muito importante para a manutenção da vida na Terra. Se não tivesse esse ozônio, essa camada de ozônio, nós seres vivos, a gente não conseguiria sobreviver devido às altas temperaturas, tá certo? Vamos agora ao ciclo do carbono. De onde vem o carbono presente na atmosfera? Lembre-se disso, pessoal. A grande quantidade de onde tem, né, a grande quantidade de gás carbônico. Então, a gente encontra grande quantidade de gás carbônico na atmosfera, certo? Na atmosfera existe grande quantidade de gás carbônico.
De onde vem esse gás carbônico? Da respiração e decomposição da matéria orgânica, da combustão, e vem também do processo de respiração de nós, seres humanos, tá certo? Esse gás carbônico que foi para a atmosfera, ele vai ser reciclado, né, pelas plantas durante o processo de fotossíntese e também pelas algas microscópicas, tá certo? Esse gás carbônico também tem origem das moléculas orgânicas dos seres decompositores, que os seres decompositores auxiliam aí na transformação, tá certo? Essas moléculas de carbono. Essas moléculas de carbono, ao passar dos milhares e milhares de anos, esses compostos orgânicos, no caso, são transformados em carbônico, e assim vai para o subsolo da Terra para ser transformado aí em petróleo, tá certo, pessoal? Esse petróleo aí que a gente consome nos veículos, ele é oriundo do carbono, tá certo? Dos organismos que foram mortos, plantas, animais, essas coisas. Mas isso aí passa milhões e milhões de anos para a produção desse petróleo. Os seres decompositores decompõem a matéria morta, devolvendo os nutrientes aí pelo solo. Lembre-se disso. O efeito estufa, como eu falei, grande quantidade de carbono está presente aí na atmosfera. E essa grande quantidade de carbono presente na atmosfera, do CO2, ele não é bom, pessoal. Ele não é bom porque ele causa efeito estufa, ou seja, esse CO2 presente na atmosfera faz a retenção dos raios ultravioleta, por exemplo, tá certo? Do calor. Então, ele retém calor. Ele não deixa o calor sair para fora da nossa atmosfera, ele fica dentro da nossa atmosfera. Por isso que a cada dia que passa está mais quente. Aí, quem é responsável para a retirada desse CO2 da atmosfera são as plantas, né? Através do processo de fotossíntese, pelas plantas, né, pessoal, e pelas algas. Então, quando a gente fala assim, na Amazonas, né, está destruindo grande quantidade das plantas, então isso prejudica aí na remoção desse CO2. O ciclo do nitrogênio, pessoal. Então, vou só resumir aqui algumas partes principais. Vamos ver de onde vem, né, o nitrogênio. A gente sabe que o nitrogênio está presente na atmosfera, mas ela vem lá da decomposição, certo, da matéria orgânica no processo de respiração pelas bactérias, a denitrificação por bactérias, tá certo? Vem dos processos industriais, nas indústrias, né, que queimam, por exemplo, a cerâmica, dos raios e dos vulcões. Quando eu falo aqui dos raios, pessoal, é porque os raios, os relâmpagos, eles fazem tipo a quebra, tá certo, das moléculas de alguns gases que estão presentes na atmosfera. Então, eles fazem deixando aí esse nitrogênio solto. Então, esse nitrogênio ele está na atmosfera, mas as plantas elas não conseguem absorver esse nitrogênio que está nas plantas. E elas precisam desse nitrogênio para a sua sobrevivência, para a sua manutenção do seu ciclo, né, de vida. Então, o que acontece? Para que ocorra esse processo de absorção de nitrogênio, as bactérias nitrificantes, que uma delas é o exemplo da Rhizobium, que elas são bactérias que se associam a raízes das plantas, principalmente as leguminosas, como feijão, soja e lentilha. Então, essas leguminosas contêm grande quantidade de bactérias, e essas bactérias fazem aí a transformação de nitrogênio em amônia, e outras bactérias fazem aí a transformação de amônio em nitratos, que esses nitratos as plantas vão conseguir absorver esse nitrogênio, tá certo, pessoal? Tá aqui, ó, um exemplo de uma planta onde tem os nódulos de nitrogênio, ó, onde tem as bactérias. Essas bactérias, elas vivem aqui nas raízes das plantas.
é tipo uma troca, elas absorvem o nitrogênio e devolvem, né, para a planta, ao passo que elas absorvem nutrientes das raízes das plantas. Então, é tipo uma troca. E para finalizar, temos aqui um exemplo da cadeia alimentar. Eu trouxe essa cadeia alimentar só para exemplificar a importância dos seres decompositores, que são os seres decompositores que vão decompor a matéria orgânica morta presente na natureza. Por exemplo, essa águia morre, o rato morre, o grilo morre e a planta morre. Então, esses restos, eles ficam no ambiente. Tem lá alguns insetos que se alimentam dessa matéria morta. Temos aí também urubus, essas coisas. Porém, ainda fica lá os restos, fica ossos, fica cabelo, fica pele, essas coisas lá no ambiente. Ninguém mais quer. Mas as bactérias e os fungos, eles querem, pois esse alimento de compostos químicos presente nesses compostos orgânicos aí, devolvendo aí os nutrientes para o solo, tá certo? Então, as bactérias são de extrema importância, os fungos e bactérias são de extrema importância para fazer aí a ciclagem desses nutrientes, tá certo, pessoal? Então, é só isso. Qualquer dúvida, pode perguntar.